Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de reflexão bibliófila. Pausa mais, porque vamos falar a sério de literatura. Vamos falar literatura profunda, literatura boa. E, como tal, Bruno, hoje é a tua vez de apresentares um livro do caralho. É assim? Peço desculpa pela expressão usada. Não tens de pedir. Literatura é visceral. Literatura é caralho. A literatura é a essência que soltas da ponta da tua da tua gaita. da tua gaita e vertes num papel. Isto se fores homem. Sim. Se fores mulher, vertes de outro sítio. Sim. Não somos preconceituosos. Há poucos sonetos de Camões com a palavra gaita. As gaitas e os colhões assinam. Yeah. Ok. Só para subir o nível disto, porque hoje o tema é pesado. Ui. Não, Bruno, diz lá que livro é que tu nos trazes hoje. Opa, eu trago um livro que acho que é importante as pessoas lerem, sobretudo na conjuntura política, social em que nos encontramos, e estamos a gravar isto pós resultados eleitorais. Pois não foi de propósito. Não foi de propósito. Já ias apresentar este já ia livro apresentar sem este saber livro. O que é que ia acontecer nas eleições. Sim. Não tem nada a ver, mas acho que podemos também falar disso. Mas sim. Sim. E então, o livro que eu escolhi é um livro da editora Zigurate, Susan Kaiser, A Revolta do Homem Branco. A nossa revolta. A nossa revolta. Porquê é que nós estamos revoltados, Bruno? É pá, porque há muitas betas a escrever livros. É sobre isso este livro? Este livro foi escrito para mim. Sim. Não, é um tema que tu também gostas. Tu leste um livro há pouco tempo e podemos colocá-los aí em paralelo, não é? Uhum. Qual foi o que tu leste? Eu li um livro, agora não me recordo o nome, da Laura Bates, Uhum. Men Who Hate Women, não está traduzido para português, e pelo que já me falaste, este livro toca um pouco nos mesmos temas, mas fala antes deste. Pronto, a Susan Kaiser é uma jornalista freelancer e escreve para o Der Spiegel, para o Die Zeit, acho que se diz assim, ela é alemã, e então ela andou a investigar esta cultura incel, cultura da manosphere, não é? Da machosfera, que vi que saiu um artigo há pouco tempo também no Observador a falar disso e sobretudo sobre a influência de gajos como o Andrew Tate, em Portugal com o Numeiro e outros que tais, que é esta ideia de os homens recuperarem um poder que é seu de direito quase divino, uma coisa de ordem natural. E as implicações que isto está a ter, sobretudo no crescimento da misoginia, de ataques, não é? Como tens mártires destas causas que são garotos que cresceram fechados no seu casulo, que culpam as mulheres de não terem um relacionamento, de miúdos com 20 e tal anos que são virgens e que constroem as suas próprias armas em casa. Há aqui um atentado muito conhecido de um gajo que imprimiu, não é, as suas próprias armas numa impressora 3D, mas aquilo falhou porque ele queria atacar, acho que era uma sinagoga. Conhece esse caso? Queria atacar uma sinagoga, ele matou 2 pessoas, mas eram 2 pessoas que estavam a passar. Porque ele não conseguiu entrar dentro da sinagoga. E o que é que eu acho? Porque é que eu acho que é importante este livro? É importante para nós, enquanto adultos, nós, enquanto educadores, para quem tem filhos, mas não só, para olhar, digamos assim, aqueles que nos rodeiam, sobretudo ver que há um crescimento de votação para a extrema-direita nos jovens e que tudo isto está ligado.
esta cultura de internet, esta cultura de machosfera, eu vi ontem um comentário de quando a Inês Sousa Real foi eleita e a Mariana Mortágua, vi um conjunto de comentários de miúdos, dizerem abertamente uma coisa que estavam a ser secundados por outros, chamar-lhes vacas e ser uma coisa absurda. Quem tem um mínimo de experiência nas redes sociais e anda atento, não é fácil ser mulher na esfera pública e nas redes sociais. Sim. O livro que eu li da Laura Bates fala lá de casos concretos por exemplo, uma cientista que foi a cientista que fotografou o primeiro buraco negro. Sim. Teve montes de backlash de incels e assim, porque diziam que tinha sido outro gajo a fazer o trabalho, sim, e teve de vir esse cientista a dizer, não, eu fiz parte da equipa, mas ela é que liderou, esta vitória é dela, sobretudo parem com isso. Sim. Porque esta coisa de que esta reação contra o... Porque é recente, a questão da igualdade é recente. Em Portugal, as mulheres, professoras precisavam de autorização para se casarem. Sim. Uma mulher não podia sair do país sem a autorização do marido. Isto é do tempo das nossas mães. Sim. A minha mãe, não, quando ela se casou, já não era assim, democracia, já era pós-democracia. Mas lembram-se bem de como é que isto era. Portanto, este avanço, este progresso é recente. E, de repente, muito recentemente, e muito alimentado pelas redes sociais e também pela situação económica, a falta de oportunidades e todas essas coisas que também não podemos ignorar, mas que faz parte de todo este caldo cultural, de repente há esta backlash enorme contra direitos das mulheres, direitos de minorias, e galvanizado por gente nas redes sociais que faz isto não porque acredita na causa, até podem acreditar, mas isso é irrelevante, mas porque dá dinheiro. Claro. E por trás de todo o ativista de direitos dos homens, de todo o guru de pick-up artist, de artista de engate, está um negócio de um gajo. Yeah. E por trás de cada número, o número diz o que diz. Eu quero lá saber se ele acredita. É uma pessoa completamente irrelevante e desinteressante. Eu não sei se ele acredita exatamente naquilo, mas ele não diz aquilo porque acredita. Ele diz aquilo porque sabe que vai ter essa reação e sabe que há um conjunto de miúdos que se identificam com esse discurso. Sim. E que precisam de um bode expiatório para culpar os fracassos deles. E muitas vezes os fracassos deles não são fracassos. São putos de 13 anos, olha, tenho dificuldades com mulheres, ou não tenho amigas, e não sei o quê. Não, é vida, sempre foi. Mas agora tem um outlet que lhes permite justificar isso politicamente. E dizer, da mesma forma que se diz a um gajo que a culpa dele não ter emprego, ou da casa dele estar cara, é do desgraçado imigrante, também se diz a estes miúdos, olha, é o feminismo. É por causa do feminismo que te sentes mal. Pois. Isso é perturbador. Esta ideia de que eles falam muito na regra 80-20, não é? De que 80% das mulheres se interessam-se apenas por 20% dos homens, o que eles designam por alfas, e eles, como se auto-intitulam betas, depois resta-lhes apenas, para os 80% de homens, resta-lhes apenas 20% de mulheres, não há mulheres para toda a gente. Pois. E acabam depois por defender coisas, e vão a extremos, e isso vê-se em... Há N canais, não sei se chama canais no Reddit, fóruns, subreddits, que têm sido eliminados constantemente, coisas com dezenas de milhares de participantes, aonde há uma defesa da violação feminina. A ideia de que se não temos acesso, temos de ter acesso por um direito de sermos homens. Sim, há N influencers desses que a vida deles é justificar moralmente a violação. Exatamente. Isso é um livro, imagino que o livro da Susan Kaiser também te provoca essa reação. Eu tinha de parar de ler. Eu vou-te dizer revolta. Assim, eu partilhei há pouco tempo, aliás, comprei este livro, ao mesmo tempo comprei o novo do
Javier Cercas. E posso dizer que houve aí uma noite que parei de ler e pensei, eu não posso ler esta merda à noite, que isto causa-me ansiedade. Causa-me ansiedade de pensar que há um submundo, que não é um submundo, é um mundo mesmo, de miúdos que estão a ser educados, ou seja, as suas angústias, a sua raiva, as suas incertezas interiores estão a ser canalizadas por estes evangelistas de merda, dos Andrew Tates, dos numeiros. E são parasitas, porque muitos miúdos naquela angústia da adolescência e problemas de autoestima e de confiança e como é que vai ser o meu futuro e não sei o quê, procuram respostas na internet. É inevitável. Sim. E chegam à internet e dizem, olha, eu tenho dificuldades em arranjar namorada, eu gostava muito de ter namorada, não sei o quê. Entram nessas comunidades e isso passa a ser a identidade deles. Sim. Ou seja, eu até acho legítimo alguém com problemas de confiança juntar-se, tentar procurar um guru desses pick-up artists que ensine técnicas de ser uma pessoa mais desinibida e com mais competência para fazer conversa, para abordar pessoas, para fazer amigos, tudo isso. Acho legítimo. Agora, um puto entra neste mundo e de repente esses predadores não lhes interessa que eles se tornem melhores, ou que eles arranjem namorada, ou que eles arranjem amigos. Não é absorvê-los para eles passarem o máximo tempo na internet a consumir aquele conteúdo. Sim, já ficou mais do que provado que o próprio algoritmo, não é? De miúdos com tendências mais depressivas, que o algoritmo lhes vai sugerindo coisas de saídas. E saídas são suicídios, mutilação, e isto é predatório. Isto é altamente predatório. Este livro também... E o algoritmo, por exemplo, é ainda mais assustador, porque o livro da Laura Bates, Os Homens que Odeiam as Mulheres, sim, ele é escrito antes do fenómeno Andrew Tate. E o trabalho dela, ela é feminista, ativista e jornalista, e ela trabalha com as escolas e vai dar cursos e workshops sobre feminismo, igualdade e coisas assim. E ela já estava a notar miúdos de 11, 12, 13 anos a terem reações visceralmente contra o feminismo e contra tudo isso. E antes do fenómeno Andrew Tate. Este livro também é pré. Este livro é de 2020, saiu em 2020, a tradução é 2024, mas o original é 2020. Também é pré, mas está tudo aqui. E o Andrew Tate é outro gajo, é um vendedor da banha da cobra, é um traficante de seres humanos e tem um esquema pirâmide que põe os putos a trabalhar para ele, a fazerem clipes dele no TikTok e a serem recompensados em função disso. Sim. E de repente um gajo desses torna-se, ele a determinada altura era a pessoa mais falada no mundo. É triste. E ganham quando se fala mal dele, ganham quando se fala bem, e eu não estou a ver uma saída para isto, porque os gigantes da tecnologia vão continuar a fazer o que fazem. Há experiências em que se tu começares a ver um vídeo no YouTube, eu não sei se entretanto eles mudaram algumas coisas nisso, mas se mudaram não mudaram o suficiente. Mas pelo menos na altura deste estudo tu começavas a ver um vídeo no YouTube sobre feminismo, neutro, a explicar o que é feminismo, a história, etc., com a reprodução automática ligada, e bastava 2, 3 vídeos para teres um gajo da manosfera a dizer que o feminismo era o problema. Sim. E depois tens aqueles grupos dos men rights activists, ativistas de direitos dos homens, em que começou por ser uma ideia boa. Que era repensar o papel do homem. O que é que os homens ganham com o feminismo? Ou o que é que E repensar o próprio papel, a forma como te incutiram o tu seres homem. O que é isto de ser homem? Aquele tipo de não expressar sentimentos. E, por exemplo, uma das estatísticas que eles usam é, então fala-se de feminismo e dos direitos das mulheres, mas nós, homens, a taxa de suicídios é muito mais alta. E é um facto, é verdade, mas o feminismo aborda isso.
isso é uma questão que o feminismo trabalha e que é importante explorar porque é que isso acontece, e muitas vezes é essa coisa, esses papéis de género muito vincados, em que o homem tem de ganhar mais que a mulher, o homem não pode expressar sentimentos, o homem, esse tipo de coisas colocam uma pressão sobre os homens que não é boa, provoca problemas de saúde mental. Portanto, o feminismo como causa de igualdade também nos ajuda a lidar com isto. No entanto, isso foi sendo completamente pervertido, esse conceito, e agora é um movimento altamente tóxico que propaga fake news e estatísticas falsas que são ditas por aí agora como se fossem factos. E depois há esta ligação à extrema-direita. Claro, é isso. É uma ligação direta. E eu acho interessante porque isto também vem na linha do adolescência, não é? Da série. Sim. Que começou a levantar estas questões sobre o uso de telemóveis, sobre o que é que os miúdos andam a ver, o desfazamento entre aquilo que os pais sabem dos seus filhos e aquilo que os filhos estão a viver neste mundo da internet. Eu vou sugerir ainda aqui outra coisa, porque ouvi um episódio do podcast do Daniel Oliveira, o Perguntar Não Ofende, em que ele convidou a Mariana Reis e a Matilde Sobral, que fazem parte de um projeto Mirabilis, que é sobre o uso de smartphones nas escolas, e convidaram também Augusto Carreira, um pedopsiquiatra, que fala sobre questões de depressão na adolescência e tudo mais. E eu aconselho vivamente a ouvirem também este episódio, porque vem complementar isto tudo. E porquê é que eu acho que é importante falarmos destes dois livros, e deste em particular, A Revolta do Homem Branco? É, no fundo, uma forma de nós, enquanto sociedade, estarmos atentos. Eu lembro-me sempre quando o Trump ganhou a primeira vez as eleições, tu falaste-me de um texto do Matt Taibbi, de repente, porque... Deste é bom exemplo. Um gajo que virou completamente. Pronto, mas vou falar do espírito do texto, porque o espírito é fixe, que era o texto que ele escreveu para a Rolling Stone, não foi? Não sei qual é que estás a falar. Pronto, que foi... vinham os anos Obama, os anos de esperança, em que tens a representatividade de um homem negro na presidência, que permitiu a muitas crianças negras pensarem, eu também posso ser aquilo. E de repente veio o Trump, que parece ser... e é o inverso, não é, do Obama, e quando toda a gente estava triste com isso, o Matt Taibbi até fez um texto bem esperançoso, que ele disse que as crianças que o Obama inspirou, neste momento têm 13 anos, têm 12, 13, 14. Aí esse texto envelheceu mesmo mal. Pois, mas isto para dizer o quê? E o Matt Taibbi também, só uma adenda, porque o Matt Taibbi é das maiores desilusões que eu já tive em termos intelectuais. Não sabia, eu gostava muito que o dos textos gajo dele. radicalizou? Virou para trumpista, sim. Ok. Então retiro tudo o que disse. Retira. Mas então, o que é que eu quero dizer? Que é o nós conhecermos isto, que é duro de conhecer. É duro ler sobre isto, é duro pensarmos que vamos olhar aqui à volta e olhar para os adolescentes e não sabemos o que é que eles pensam, sobretudo sobre as mulheres que os rodeiam. Há um episódio, ou vários episódios daquela série que eu também gosto muito, The Pitt, e que tu também viste, em que aborda esta questão, não é? De um miúdo que tem uma hit list de meninas, e não estou a fazer grande spoiler porque não vou dizer mais nada acerca disto, mas eles abordam isto de uma forma interessante também, mas acho que é aqui que está o nosso combate de regresso à democracia. Não é uma coisa fácil, mas é uma forma de conhecermos as pessoas que nos rodeiam, sobretudo os nossos adolescentes, e parece que eu vou dizer uma coisa óbvia, mas brinquem com as vossas crianças, falem com eles todos os dias e, sobretudo, vejam sinais de alerta e atuem sobre isso. E em termos sociais também era importante que este discurso também começasse a ver como ser levado a sério como discurso de ódio, porque a partir do momento em que que esta ideologia incel e de extrema misoginia já mais do que 10 atentados e tiroteios, se calhar é começar a ser tratado como é tratado o fundamentalismo islâmico.
É isso. Porque que isto não é uma ameaça séria, não é dizer os miúdos estão muito sozinhos, olha, de vez em quando este tem problemas de saúde mental, de vez em quando há um tiroteio. Mas quando há montes de tiroteios, Sim. Nós por acaso em Portugal, mas enfim, há muita coisa que nós não tínhamos em Portugal que agora temos e foi em muito pouco tempo que houve essa evolução. Pois eu não quero dizer isso. Não quero ser, como é que se diz, dar esperança, maus augúrios, mas é uma ideologia que está a crescer. Tem este caso extremo de terrorismo feito em nome desta ideologia. Tem de se dizer que é terrorismo. Sim. Porque como então o Breivik é um Sim. dos heróis desta ideologia, vamos dizer assim. Pai, estamos a falar de um gajo que matou uma carrada de garotos. Tu lês o manifesto do Breivik e o manifesto do Breivik poderia ser um desses textos anti-woke que se vê hoje, em que no Twitter agora as coisas, é o conteúdo normal. do gajo mais normal. Sim. O Elliot Rodger, o rei dos incels, O ER, sim. Um tipo que morreu virgem no decurso de um massacre, de suicídio, deixou um rastro de vídeos na internet a falar sobre a situação dele, em que como é que é possível, sendo ele diz um extreme gentleman, Sim. e eles usam essa palavra, essa expressão para se referirem a ele e a eles próprios, sendo ele um cavalheiro supremo, como é que as mulheres não me ligam? Como é que as mulheres não me ligam? Elas são estúpidas. Estou aqui eu e as mulheres não me ligam. E então entrou nesta espiral. E se tu lês o manifesto dele, que eu li, na altura, enfim, notas ali um ressabianço e um autocentramento que eu acho que se alguém se sentasse com ele na altura, mas não sei, pronto, eu esqueço, não vou especular porque essas coisas são demasiado profundas e não sei se bastava uma pessoa sentar-se com ele, porque para uma pessoa capaz de cometer um ato extremo desses, não sei se até que ponto não sei o que é que se podia fazer para desradicalizar no momento em que ele estava a escrever aquilo. Mas é importante estar atento a sinais de alertas, é importante ouvir, estar atento àquilo que os miúdos consomem na internet e à forma como eles falam sobre mulheres. Sim. Há um streamer muito famoso que agora até faz coisas com o Kanye West, se chama Sneako, é também dessa manosfera e também é amigo do também Andrew Tate. Machosfera. Faz esse tipo de conteúdos. Em que é um vídeo muito revelador, em que está o gajo a fazer um stream num evento público qualquer e estão miúdos de 12 anos a ir ter com ele e vão ter com ele e dizem-lhe assim, um deles diz qualquer coisa tipo, que se foda as gajas, não sei o que, ele, não digas isso, e ele faz assim uma cara, parece que lhe começa a bater naquele momento, que é o que é que eu estou a criar. Yeah. Porque uma coisa é ele estar a falar à frente do computador, a ver os ganhos das subscrições a caírem, a ver o quanto ele está a ganhar, e dizer, fixe, vou continuar a dizer isto. De repente, vê uma criança tipo, a dizer-lhe na cara o tipo de ideologia que ele anda a propagar, e se bate. Claro. Isto para falar do Chega também, não é? Em que nós já analisámos um livro aqui do autor, do líder do Chega, que também é muito revelador da psique de um indivíduo assim. Alguém narcisista, capaz de tudo para o sucesso, inclusivamente reeditar uma segunda edição de um livro que é puro lixo, a pior coisa que eu li, que andou sempre ali a tentar furar, a ver como é que se promovia, e viu que havia este nicho. E então, como predador, foi agarrar este nicho, sequer era inevitável alguém, foi ele, poderia ter sido outro qualquer, mas estava lá, Sim. Havia muito racismo e misoginia por onde explorar, para crescer politicamente, e conseguiu, e neste momento é a segunda força política, em princípio vai ser, não é? Sim. A aproveitar este ressentimento com... E podemos dizer, e eu já falei do início, da questão da falta de oportunidades, de problemas de habitação, de saúde, tudo isso tem um impacto, mas há muita gente, e como nós, e como qualquer pessoa, que sofre também na pele essas dificuldades económicas e não vai dar o seu voto e a sua confiança a uma agremiação de bandidos e de vigaristas, não é? Sim. Portanto, aí há que fazer essa diferença também. Mas também temos de conhecer a causa. E a causa é todo este racismo, esta misoginia que já existia, de base. E depois tu vês esse combate, por exemplo, na questão das aulas de cidadania. Por exemplo. Está diretamente ligado à ideia de que temos de combater esta coisa que foi vendida até agora, da igualdade,
E temos de separar as mulheres, aquele Paulo Otero, outro autor que nós já analisámos no Identidade e Família, não é? Que é o mentor do livro Identidade e Família, que veio para a televisão dizer uma coisa como: temos de valorizar o papel das mulheres como donas de casa, o trabalho de casa também é trabalho. E acho que foi a Nelma até que lhe disse, então, e os homens... Sim, a jornalista a dizer-lhe, então, e os homens também podem dizer? Sim, os homens também, mas aquela desvalorização que é, não, eu quero meter as mulheres outra vez em casa. Quero que elas sejam parideiras, quero que estejam à espera do seu marido, ele enquanto provider, não é? Como o australopiteco que foi caçar uma muta à rua e traz comida para a família toda. E isto amplificado... não só nas televisões, como nas redes sociais. Mas esses freaks sempre existiram. Sim. Ou seja, o caminho estava a ser de progresso. Sim. Esses freaks existiam e sempre conhecemos gajos desses que repelem automaticamente qualquer pessoa normal. O problema é agora tu teres a maior parte dos jovens a aderir a este discurso. Os jovens sempre foram vistos como os gajos que reagem aos mais velhos, dizer, ei, que atrasados. Neste momento estamos a precisar da geração dos mais velhos para dizer aos garotos, que atraso é esse? Mas a questão é essa. A questão é que se vendeu a ideia de que tu seres um misógino e que tu mandares a mulher para a cozinha e dizeres essas coisas que nós vemos todos os dias nas redes sociais, isso tornou-se um novo punk. Isso é o antissistema. Porque a partir do momento em que o sistema começava aos poucos a reconhecer direitos e igualdade, não só de mulheres, mas de LGBT, tudo isso, a partir do momento em que o sistema começou a reconhecer isso, aparece o antissistema, liderado por esses esquisitoides de antigamente e gajos tradicionalistas com quem ninguém é capaz sequer de manter uma conversa de mais de 10 minutos, de tão repelentes que eles são. E esses começaram ali a aproveitar essa... E tu vês, o Chega está cheio de gajos desses, do antigamente, não é? Sim. Vermes, Pacheco Amorim. Pois vermes que já deviam estar mais que enterrados e que agora vêm, agora a minha cena é fixe. Sim. Tive tanto tempo, toda a gente a tratar-me e a repudiar-me, e eu agora sou gajos fixe. Que no CDS diziam, não, este gajo não. Sim. Eles pensaram, este gajo não, há aqui um novo partido para ti, Liderados por vigaristas, que eu acho que esta é a essência, que é, todos estes grupos são liderados por gente predatória. Podem acreditar ou não na causa, isso é irrelevante, mas é gente que está a fazer dinheiro e está a ganhar poder e está a ganhar influência. Isso é que é o mal. Isto vai ter consequências diretas, quer na forma como vamos ser educados, quer na forma como vão educar as novas gerações. E, sobretudo, ressentando no livro, o livro dá-nos esse alerta daquilo que tu já mencionaste, que já não é só aquela coisa de os campeões de teclado. É malta que está na internet, mas de repente sabe que eu não sou relevante socialmente, mas posso passar a ser para uma comunidade gigantesca se eu efetivar aquilo que ameaço na internet. E basta um. Basta um. E é muito triste quando uma mulher... Que hoje em dia, para uma mulher seja normal, olha, hoje recebi 6 ameaças de violação. Sim. Ou 20, ou 30, dependendo da quantidade de seguidores ou da quantidade de engagement que o post teve. Uma era demasiado. Uma era demasiado. E eu agora, se calhar, vou só falar de um post que eu vi ontem, que eu acho que resume um bocado isto, que é, eu estava a fazer doom scrolling no Twitter, apareceu-me daquelas contas grandes do Chega, de gajos anónimos de memes do Chega, e em que publicava uma fotografia do Pedro Pinto, e o post era assim: o Pedro Pinto faz-me tão lembrar aquele tio que nos batizados me perguntava, então miúdo, já tocas ao bicho? Portugalidade também é isto. Sim. Eu vi isso. Tu viste? Eu acho que é uma descrição boa do Pedro Pinto, só que ele está a dizer isto como elogio. Era aquele tio bonacheirão que nos perguntava se nós tocávamos ao bicho. Eu fui ver os comentários e o gajo está a dizer mal do Pedro Pinto. Ele está a dizer que o Pedro Pinto tem um ar repelente, tem um ar sinistro.
Eu não sei se ele pergunta isto aos sobrinhos, mas eu consigo ver ali onde é que ele encontra esse ar no Pedro Pinto. E fui ver aos comentários, era tudo malta, e pois é, bons tempos e não sei quê, e eu também perguntei isso aos meus sobrinhos e eu não sei quê. E depois, vês, teve esta gente toda a criar um pânico moral por causa de educação para a cidadania, por, sei lá, ensinar às crianças conceitos de uma sexualidade ou de uma afetividade saudável e tolerante e tudo isso, para acharem normal que um adulto pergunta a uma criança coisas sobre masturbação. Sim, assim. eu acho que ele não foi totalmente, vou dizer, clínico na abordagem. O Pedro Pinto tem mais ar de que não pergunta, afirma na Assembleia da República, quando passa uma deputada a dizer hoje já bati uma a pensar em ti. Tem mais esse ar asqueroso desse nível. Sim, estamos a falar de um gajo... incompatível. Não é incompatível. É um gajo que... Sim, mas eu não sei se o Pedro Pinto alguma vez falou de masturbação com uma criança. Não, este fã do Pedro Pinto olha para ele e disse, não, este gajo tem mesmo ar de ser um daqueles. Mas o Pedro Pinto... não tem ar. O Pedro Pinto já falou com pessoas que foram masturbadas por crianças. Isso garantidamente. Isso sim. Isso garantidamente. Sim. E que pagaram para isso. Pagaram para isso. Mas aí está tudo bem. Está tudo bem porque o que interessa é não termos socialismo. Não é? Não, mas isto é porque vivemos em dois mundos. Tu vives num mundo que eu vou classificar, e isto é muito subjetivo das pessoas, dos normais, que olham para um Pedro Pinto e para um Pedro Frazão e dizem isto não é nada, eu quero esta gente longe de mim. Sim. E o mundo em que vê exatamente o que nós vemos, mas a conclusão que tira, não, eu quero ser liderado por este. Sim. Eu quero ter um gajo... Eu vejo o Pedro Pinto e penso, isto é uma energia que me representa. Sim, ele representa-me a mim, ele representa todos os tios que... perguntam aos sobrinhos se eles já batem ao bicho e que por causa do wokeismo estavam-se a controlar. Sim. Veio o wokeismo e dizer-lhes, olha, não fales sobre punhetas com crianças em eventos sociais. Pois. É chato. Opa, sobretudo no batizado dele, à frente dos pais, está bem? Não faças isso. Sobretudo quando uma das questões, eu não sei se a cidadania faz isso, porque a cidadania é tipo 1 hora por semana e com um programa que vai desde literacia financeira e prevenção rodoviária. Como tu sabes o que é violência? Pois, a parte sexual é uma componente pequena da cidadania, mas é a única que lhes interessa. Sim. Agora, uma das razões importantes para dar aulas de educação sexual às crianças é elas serem capazes de identificarem e de saberem reagir a predadores, saberem que há coisas que não são apropriadas, adultos perguntarem-lhes, por exemplo, se já batem ao bicho é uma delas. Yeah. Desta forma, como piada, não é? Porque assim como podem dizer então já tocas ao bicho, se o puto disser não, o adulto pode dizer, queres que seja a primeira vez? Pode acontecer isso. Eu não estou a dizer que vai acontecer, mas pode. Não é uma conversa que se tenha dessa forma, não é? Como piada, então, já tocas ao bicho, quantas gajas já comeste? Perguntaram-te isso alguma vez? Não, que eu me lembro, não. Mas eu lembro de uma pergunta que adultos me faziam, que é, então já pintas? A sério? Pintas é o quê? É bater ao bicho? Não. O que me explicaram é pintas vem de pintelha, se já tinha pintelhos. Então já pintas? Não. Nunca te perguntaram isso? Não me lembro de me perguntarem isso. É se perguntaram também, não me traumatizou. Sim. Mas... Foi o padre da minha paróquia. Não, é isso. É um tio ou chegar tipo à mesa dos miúdos do casamento. Então, quantos de vocês já batem ao bicho? Eu percebo que isto é uma eu concordo já com ele. O palhaço. Isto é uma cena de Portugalidade. Chama-lhe Portugalidade a isto, não é? Já esgalhas o pessegueiro? Portugalidade é Ronaldo, tios que perguntam aos sobrinhos se já tocam ao bicho e o Galo de Barcelos. É isso, é Portugalidade. É. E pastel de bacalhau com queijo da serra. Sim, mas agregado a essa pergunta está toda uma cena de misoginia, porque ele não vai... Tipo, tu não falas da tia que pergunta à sobrinha se ela já se masturba. Não, ou do tio que pergunta. Eu acho que aí até para eles seria demais. Então, já tocas à campainha? Mas não falas dessa tia. Essa tia não existe, esse arquétipo da tia. E se
Agora estou a pensar numa tia hippie, woke e não sei. Não, mas olha, faz... o Meet the Fockers, sim, os tipo pais isso, dos Fockers, sim. Não é? Do Ben Stiller, que são todos abertos sexualmente. Seria mais esse arquétipo, sim, mas numa de sexualidade positiva e não sei o quê. Mas, ok, não me parece que seja o caso do Pedro Pinto. Aliás, o Pedro Pinto que é uma dessas figuras que é o modelo do homem branco. Nós queremos seguir homem branco, mais ou menos. Porque em Portugal também falar de homem branco, eu gosto sempre quando aqueles nazis portugueses levam tanga de nazis suecos a dizer, tu não és branco. Sim. Que é uma discussão antiga, acho que já disse isto. Eu quando fiz mestrado foi sobre o antropólogo do Porto dos anos 30 e uma das grandes discussões era ele discutir com antropólogos do Norte da Europa. Mas qual era o antropólogo do Porto? Mendes Correia. Que é o fundador da Escola de Antropologia do Porto. E o gajo tem daqueles bifes académicos, ele a discutir que ele é mais puro do que os do Norte da Europa, porque os antropólogos da Alemanha diziam que os portugueses eram mestiços e ele ficava fodido com isso. Agora estas merdas acontecem no Twitter. Antes era por academias de ciências. Sim. Olha, pelo menos é uma evolução. Acho que pelo menos na academia não se sujeitam a esse... Pronto, sabes porquê? Porque as universidades são dominadas por wokeismo. Sim. Já agora, eu ontem li um livro também, fez parte do meu coping. Li um livro e acabei em cerca de 20 minutos. É um pequeno ensaio do How to Spot a Fascist de Humberto Eco. Sim. Já leste esse? Já. É muito interessante e permite também dar-nos uma perspectiva sobre aquilo que é um fascista ou não é. E as técnicas que eles utilizam para se afirmarem, para controlarem a linguagem. E daqui para a frente acho que vamos ter de estar muito preparados para isso. Vamos. O Saramago também tem um texto sobre isso de os fascistas do futuro não vêm fardados, não é? Vêm bem vestidos e vão-vos dizer coisas e não vêm impor o seu poder, vão ganhar o seu poder porque vos vão conquistar o coração, é assim uma coisa qualquer. E depois o Humberto Eco, ele é da semiótica, não é? Ele trabalha muito a forma das mensagens e de como é feita a comunicação. Esta técnica que o Steve Bannon descreveu como flood the zone with shit, é mais eficaz que censura. Porque tu inundas o espaço mediático de merda, e seja merda, seja ataques da CIA, seja tudo o resto, tu controlas a narrativa, só falas daquilo e de repente as questões sociais que estão na raiz da angústia do homem branco, saúde, educação, habitação, tudo isso, não é discutido, não se falam em soluções, não se falam em nada. Pensa assim. A 3 dias das eleições não sabias as listas do Chega. Não sabias. No dia das eleições, se pensares, e pensa em todos os debates, diz-me, agora vou ser o Manel Serrão, diz-me uma ideia concreta para solucionar problemas do país que eles apresentaram. Do Chega? Do Chega. Não, sinceramente não me recordo. Pronto. De nada. Mas concreto, ou seja, de executório. Vamos executar desta forma para levar a cabo isto. Mesmo a questão da imigração. Porque a coisa de deportar não é metê-los no avião e tomem. E depois usar os termos que eles usam no debate. Teres pessoas da AD e não sei o quê a falar das portas abertas, que é uma treta, não é? Claro. E que quando enquadras o debate desta forma... Tu não estás a roubar votos do Chega para ti. Tu estás a dizer, olha, não precisam de votar em mim, votem antes nos originais. É melhor do que a cópia. E é desta forma que eles poluem o espaço público. E sim, mas quando tu inundas tudo de merda, e os políticos tradicionais também têm culpa disso, eu não quero dizer jornalistas, porque os jornalistas são trabalhadores, mas os donos dos meios de comunicação social têm muita culpa disso também, das opções editoriais e do destaque que dão e de tudo isto. Há aí toda uma série de causas, não é só as redes sociais, não é só os incels, não é tudo, mas está ali tudo a contribuir para nós termos uma ameaça séria de fascismo. E também não é uma coisa portuguesa, também é escusado estarmos aqui a dizer... Claro.
a nós diz-nos não vamos fazer como fizeram ao Sócrates, não é? Culparam pela crise mundial. Não vamos culpar o Ventura da crise do fascismo em Portugal. Não, vem na enxurrada e se há pessoa que não é original é ele. E a mim o que me custa mais nos chega, para além do impacto que tem na minha comunidade, no sítio onde nós vivemos, é eu olhar à minha volta e estar a lidar com pessoas e eu pensar, será que votou no Chega? Sim, e agora é muito mais provável. E isso é tão Estamos triste. a falar de 1.300.000 pessoas. Isso é tão triste nós sabermos que pronto, há os que votam por ignorância, mas há muitos que votam, se não são racistas, que eu acho que são, mas se não se consideram racistas, pelo menos desvalorizam completamente aquele discurso em função de algo maior, seja lá o que for que eles acham que vão ganhar com uma vitória do Chega, que eu acho que no fundo ninguém ganha. Mas desviamos muito do tema do livro, mas... Não desviamos, por acaso. Sim. Sinto que não, porque acho que está tudo ligado. Está tudo ligado. E a maior parte dos votantes do Chega neste momento são jovens, são homens e... muitos deles são brancos. Eu acho que é um livro interessante, tanto o que tu recomendas como o que eu recomendo, são livros interessantes. Eu acho que se calhar eu recomendava mais para homens do que para mulheres, sinceramente. Mas mesmo assim, eu acho que o estar atento é importante, porque, olha, eu agora tenho 3 filhas, não é? Pois. E assusta-me pensar, lá está, quando falo com a mais velha que está no liceu, e vejo que alguém tem algum discurso lá, quando ela partilha comigo, que alguém tem um gajo que tem um discurso mais agressivo, pergunto se isso é uma coisa recorrente, se é... Porquê? Convém estarmos atentos, porque isso é uma coisa que tem de ser atacada pela raiz, que é ser denunciada imediatamente. Sim. E não deixar isto perpetuar. Sim, eu acho que com o miúdo do secundário é bastante... Qual é que é a melhor palavra? Salvável. Sim. Isso não existe, não? Mas acho que percebes o que é que eu quero dizer. Sim. Tipo, isto na comunicação, o que importa é tipo a mensagem. É a mensagem, estás a ver? Tu percebeste o que eu quis dizer, não percebeste? Portanto, eu acho que é salvável, com conversa, com... às vezes tão simples como pô-los numa atividade, num desporto, ou pô-los a ler, porque a questão acima de tudo é diminuir-lhes o número de horas ao telemóvel. Sim. Ou na internet, não ao telemóvel, ao computador. Tem de ser. E aqui, olha, reforço, ouçam o episódio do Perguntar Não Ofende, porque fala-se muito até de ciência, e a ciência de qual é que é o impacto dos telemóveis e das horas de ecrã. Mas essa merda dos gigantes da tecnologia, que é... temos aqui as redes sociais, despejam essas merdas para o mundo, agora usem, Mercado Livre, estão à vontade, crianças, usem e abusem. Passado 10 anos, ok, temos fascismo, ok, foi o que aconteceu, mas o que interessa é que o Mercado Livre não se pensou sobre isto, não se regulou nada, o que interessa é que o Mercado Livre funcionou e nós fizemos dinheiro. De resto, olha, é o que é. Agora passa-se a mesma coisa com a inteligência artificial. Despejaram a inteligência artificial aqui em cima de nós. Agora peguem esta ferramenta super poderosa que vai acabar com 90% dos empregos. Usem isto. E depois logo se verá. Depois logo se vê o que é que acontece. Pronto. Sim, vamos andar na rua a lutar com paus por comida. Sim. Mas pelo menos foi o Mercado Livre. É o Mercado Livre, não há que regular, não há que pensar na consequência das coisas. Sabes que há aquela teoria... Depois lidamos com isso. Vamos rebentar com a sociedade toda, mas o que interessa é que temos uns telemóveis bonitos e podemos fazer desenhos bonitos para a nossa foto de perfil, a canibalizar a arte do Miyazaki. Isso é que importa. Sim, isso é que importa. Mas há aquela teoria que é muito... infelizmente... é interessante, teoricamente, que é a teoria de sempre que tu caminhas para uma sociedade mais socializante, e não é socialista, é uma sociedade de Estado social, em que o Estado consegue dar apoio na saúde, na segurança social, na educação,
pá, a malta que tem dinheiro não gosta disso porque não podes mifrar ali para o seu benefício próprio. Estão-lhe a comer mercado. Estão-lhe a comer mercado. E, portanto, sempre que existe isso, esse caminho para uma sociedade mais socializada, agora também estou a inventar palavras, mais socializada, o que normalmente quem manda, o que faz é, epá, eu prefiro fascismo. Antes de haver esta revolta que permita acharmos que se calhar autoritarismo é demasiado, tipo, mas durante 40 anos, pá, há alguém que vai estar aí sim a mamar à grande. Eu acho piada e nós às vezes levamos com isso porque também estamos nas redes, que é pá, a esquerda tem de dar resposta com os seus meios próprios e a sua comunicação própria a estas ameaças de fascismo. E eu penso, ok, e Capital? Sim. O Capital está de que lado? Claro. Tipo, não é impossível. É impossível alguém... se o Numeiro faz o que faz e tem Lamborghinis... E nós não falamos de outro idiota, Miguel Milhão. Por exemplo, tens um gajo extremamente rico, com recursos ilimitados para a nossa realidade, a comprar narrativas. A dizer barbaridades, a dizer que a saúde dos Estados Unidos é muito melhor do que a de Portugal, apesar da esperança média de vida ser menor, apesar do acesso à saúde não ser igual para todos. Não, mas para os ricos é. Sim. Para os ricos é espetacular. É espetacular, sim. Agora, mas isso em Portugal também é. Sim, até podem ir para os Estados Unidos. O pior é que a diferença não é tão grande, porque ainda temos Serviço Nacional de Saúde, que é muito bom. Os recursos que tem ainda é muito bom. Por enquanto. Vamos fechar isto, Sérgio, senão eu vou ficar já triste para o dia todo. Que deprimente. Puta que pariu. Foda-se. Ok. Pessoal, agora usaste o vernáculo de forma gratuita. Usei o vernáculo, olha. Nós estamos aqui, temos um Patreon... podem subscrever, tem lá conteúdos exclusivos. Agora criámos um canal no Discord, um servidor no Discord, acho que é assim que se chama, para discutirmos e para falarmos sobre episódios e para ter recomendações, mas poderão também fazê-lo no Instagram e em todo o lado. Obrigado por estarem aí, é fixe. Sim. Termos o feedback que temos. E se seguirem as nossas recomendações, e sabemos que há quem siga, depois digam se gostaram ou não, se têm recomendações, escrevam no post de Instagram, se a propósito da recomendação deste livro da Revolta do Homem Branco, se também têm outras ideias, e vamos então criar esta discussão, criar este safe space de... Sim. É isso que os woke precisam, não é? O seu Sim. safe space. Em que nos vamos revoltar contra a revolta do homem branco. Sim. É? Yeah. Então, até para a semana. Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike.